única coisa que pode mudar a sua vida. A paz do Senhor, irmão, me chamo Irineu. Estamos aqui começando mais um ensino dessa semana de estudo. Irmão, durante essa semana eu quero falar sobre a Bíblia Sagrada, sobre o livro mais importante da história para nós enquanto cristãos, sobre a palavra de Deus que desde o princípio vem transformando vidas. Irmão, ao longo dessa semana, no vídeo de hoje, eu vou estar falando um pouquinho sobre o que é a Bíblia, como a Bíblia chegou até nós e por que a Bíblia é a palavra de Deus inspirada para nos transformar, para nos salvar e para nos tornarmos novas criaturas. Durante a semana também eu vou estar falando sobre um panorama do Antigo Testamento, um panorama do Novo Testamento, para você que não conhece a Bíblia, para você que não conhece a palavra de Deus, para que você possa de fato conhecer de uma forma bem resumida, de uma forma bem geral. E se você não acredita em Deus, se você não crê no Senhor, ou se você até acredita, mas não sabe como expressar isso, eu espero que esse vídeo seja uma ferramenta do Espírito Santo para te fazer crer no Senhor Jesus, para te convencer através da ação realmente do Espírito Santo e que você possa, se você já crê, fortalecer a sua fé no Senhor Jesus. Irmão, primeiramente eu quero falar sobre o que significa a palavra Bíblia. A palavra Bíblia significa conjunto de livros. A Bíblia é um conjunto, uma coleção de livros sagrados. A nossa Bíblia ela possui 66 livros, sendo 27 livros no Novo Testamento e 39 livros no Antigo Testamento. É interessante, irmão, porque um dos argumentos mais usados pelos céticos, por aqueles que não creem na palavra de Deus, é que eles falam que a Bíblia foi escrita por homens. Aliás, é muitas vezes o argumento usado por alguns para não querer aceitar a Bíblia toda. Mas eu preciso te dizer uma coisa, a Bíblia foi sim escrita por homens, homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus. E há uma prova muito clara disso, irmão. Por exemplo, eu vou te falar pela lógica. Você já brincou de telefone sem fio quando você era criança? Se você já fez essa brincadeira, você vai lembrar que quando a gente brinca de telefone sem fio, a tendência é que a mensagem compartilhada ela começa de uma forma e ela chega de forma distorcida no final do telefone. Isso é natural, brincadeira de criança. Isso numa roda com 5, 6, 7 amigos, a gente já vê que uma distorção enorme acontece. Mas isso não acontece nas Sagradas Escrituras. Sabe por quê? A Bíblia foi escrita por aproximadamente 40 escritores diferentes, de classes sociais diferentes. Nós temos aqui pessoas que escreveram os textos bíblicos, desde sacerdotes, desde reis, desde pessoas de muito conhecimento, de muito estudo, até pescadores, até boiadeiros, até pessoas que não tinham capacitação nenhuma, pessoas que poderiam ser até analfabetas, mas que escreveram a palavra de Deus ao longo de 1500 anos. Mais de 1500 anos é o tempo que existe entre o primeiro e o último livro da Bíblia Sagrada. Pessoas de classes sociais diferentes que não tiveram contato umas com as outras, porque a maioria nem leu o manuscrito de uma a outra, e mesmo assim, a Bíblia não tem contradições. Ela conta uma única história do princípio ao fim, que tudo culmina numa pessoa, na santa pessoa de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Irmão, isso só seria possível se houvesse um único autor. Isso só seria possível se houvesse algo maior regendo, porque nenhum ser humano seria capaz de escrever um livro desse sem se contradizer em ponto algum. Isso só é possível porque a Bíblia tem 40 escritores diferentes, mas um único autor, Deus. Deus é o autor da Bíblia. Então foi escrita assim por homens, mas com uma única autoria, que é o nosso Senhor. O único e o verdadeiro Deus foi quem escreveu. E aí alguém pode falar, mas a Bíblia tem contradições. Não tem não. Tem aparentes contradições. Contradições que se você ler o texto de uma forma rasa, de uma forma rápida, você vai achar que ele está se contradizendo. Mas quando você faz o estudo bíblico, e por isso a teologia existe, quando você medita nas Sagradas Escrituras, coloca realmente o texto no contexto,
dentro do que estava se passando, dentro daquela geografia daquele lugar, dentro da língua original, você vai ver que não existe contradição na Bíblia. Ela não se contradiz. Você só precisa ter vontade de querer de fato estudá-la, de querer de fato aprendê-la, e você vai perceber que esse livro sagrado, o livro do Senhor, ele não tem nenhum tipo de contradição. Essa é a Bíblia. Esse é o livro que pode transformar a sua vida. Porque se tem uma coisa que os ateus não gostam de falar, os céticos não gostam de falar, é que esse livro, há mais de 2000 anos, e até os dias de hoje, tirou pessoas das drogas, tirou pessoas do álcool, salvou casamentos, restaurou famílias, transformou vidas, tirou pessoas da depressão e vem transformando vidas ao longo da história. É verdade que infelizmente homens, pessoas de mau caráter, infelizmente usaram os textos sagrados algumas vezes para fazerem coisas horríveis na história da humanidade. Mas a culpa não é da Bíblia, a culpa é do ser humano. Assim como há pessoas que usaram até mesmo a ciência para fazer coisas terríveis ao longo da história da humanidade. Assim como há pessoas que usaram diversas artimanhas para fazer o mal ao longo da história da humanidade. Mas a culpa não é da Bíblia. Ao contrário, a Bíblia mostra, irmão, que eu e você, que a humanidade estava perdida sem o Senhor. Que a humanidade é caída sem o Senhor. Mas que quando nós nos encontramos nele, quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, é que nós encontramos a verdadeira alegria. É que nós temos salvação. É que nós temos restauração. Porque nós só podemos ser transformados através da palavra do Senhor. Então, irmão, eu espero que esse vídeo, que eu possa ter te apresentado bem a Bíblia Sagrada a você. Eu vou estar destrinchando mais ela ao longo dessa semana, de forma bem superficial, só para você ter uma noção do que é a palavra de Deus. Mas nós temos as reflexões que eu venho compartilhando aqui, se você quiser acompanhar. Tenho reflexões que eu passo diariamente de vários trechos das Sagradas Escrituras. E eu acredito que isso vai edificar muito a sua fé. Então não perca o vídeo da quarta e da sexta-feira. Se essa palavra te abençoou, comenta bem. Compartilha com quem precisa ouvir essa mensagem. Que o Senhor Jesus abençoe a sua vida. Amém.